Paz e graça para você ligado na Rede Internacional de Televisão. Estamos começando, em nome da Grade, mais uma edição do programa Vejam Só. Hoje nós vamos discutir a questão dos direitos. Diz a justiça dos homens que direito é uma coisa muito importante. Há todo um poder, chamado judiciário, que legisla, ou melhor, que aplica as leis que o legislativo elaborou, a fim de que todos os direitos de todas as pessoas sejam observados. Pois bem, diz o direito que se alguém for, ou pelo menos sentir-se lesado por um semelhante, pode recorrer ao judiciário a fim de reaver o seu prejuízo. A gente chama isso de processar a pessoa, né? Levar o outro aos tribunais a fim de que o seu prejuízo seja ressarcido. Será que esse direito é estendido do ponto de vista eclesiástico, do ponto de vista cristão, do ponto de vista bíblico, também aos filhos de Deus? Aí entra uma questão controvertida. Para muita gente, a Bíblia, a palavra de Deus, orienta aos filhos dele a não recorrerem aos tribunais humanos a fim de denunciar um outro irmão, né? Porque isso seria escândalo. Há, inclusive, alguns textos nas cartas do apóstolo Paulo que falam disso abertamente. Poxa, vocês são irmãos da fé, frequentam a mesma igreja, um prejudica o outro e vocês vão resolver isso junto aos tribunais pagãos, dando mau testemunho para aqueles juízes e para todos os que trabalham no judiciário? Que vergonha, né? A certa altura, uma das cartas de Paulo diria que é melhor sofrer o prejuízo, é melhor sofrer o dano do que fazer esse tipo de coisa. Então, por conta de textos como estes, muitos cristãos se abstêm. Bem, podemos até recorrer também ao pastor ou à igreja desse irmão, mas se ele me causou um dano muito severo, você acha que ele vai ouvir o irmão lá ou vai ouvir o pastor? Enfim, mesmo que ele seja disciplinado na igreja dele, e o meu prejuízo, quem é que vai devolver? A igreja lá vai obrigá-lo a me ressarcir do prejuízo? Para que servem os advogados? Para que serve o direito? Para que serve a Corte de Justiça Humana? É uma questão muito controvertida. Se dependesse de você, se acontecesse com você, se o caso fosse na sua família, com gente que você ama, você denunciaria o seu irmão à justiça para reaver um prejuízo severo ou deixaria para lá, como dizem, joga nas mãos de Deus? Está no ar? Ou vejam só. Estamos começando mais uma edição do programa Vejam Só, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade. E eu quero convidar você a visitar o nosso site e a participar do debate. O site é www.vejansó.com.br e você usa essa ferramenta para interagir conosco e se candidatar a prêmios muito especiais. Depois eu os apresento, porque agora eu quero ter a honra de apresentar os convidados de hoje. Os nossos especialistas que aqui no estúdio vão discutir essa questão com você. Conosco, o pastor Claudemir Tadeu Françoso, da Igreja Pentecostal Ministério Profético, além de produtor musical. Pastor Claudemir, tudo bem? Tudo bom. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. O senhor é artista também ou é só produtor? Não, só produtor. E artista dá trabalho? Um pouquinho. Tá, muito bem. Qual que é o endereço da sua igreja? Nós estamos ali na Estrada da Barreira Grande, 189, na Vila Guarani, Zona Leste de São Paulo. Vila Guarani, na Zona Leste, porque tem outra Vila Guarani, Tem perto do Jabaquara. Mas nós estamos lá ali na proximidade da Sapopemba, Jardim Colorado. Muito agradecido pela presença do senhor. Eu que agradeço. Ao lado dele, obviamente, com um tema desse, é que tem um advogado, né? Nós trouxemos o doutor Alexandre de Soares dos Santos, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Tudo bem, doutor Alexandre? Paz e graça. Tudo bom? Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado. O senhor já esteve aqui conosco antes, né? Já retornei algumas vezes aqui. Que bom. E o senhor tem algum tipo de especialização na sua área ou atende, como é que vocês falam, clínica geral?
Na verdade eu tenho um escritório, né? E o escritório acaba atendendo mais questões cíveis, né? E trabalhista, né? E tem crente que procura o senhor? Olha, bastante crente nos procura, viu? Muitas pessoas. E é bom, né? Porque tendo um advogado crente, já sabe que o advogado vai se pautar pela palavra, né? Com certeza. A gente tem se pautado pela palavra, né? Na medida do possível, aplica-se a palavra também. Amém. Muito bom. Muito obrigado pela presença do senhor. Seja muito bem-vindo. E fechando o nosso grupo de especialistas, o estreante, pastor Quitério Gregório Silva, da Igreja Assembleia de Deus, lá do Brás, Ministério Madureira. Pastor Quitério, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite da equipe, o convite da produção, o vosso convite também. É um prazer estar aqui para debater esse tema polêmico, né? Podemos falar. O endereço da igreja do senhor? Eu congrego, embora seja membrado na Assembleia de Deus aqui na Celso Garcia 560, no Brás, estou congregando atualmente lá em Cidade de Tiradentes. Lá na Zona Leste. Zona Leste, perfeito. Muito agradecido pela presença do senhor. O senhor é conhecido como pastor Quitério ou pastor Gregório? Quitério. Quitério. Perfeito. Muito bom. E eu esqueci de pedir o endereço do doutor Alexandre Soares. A igreja que o senhor frequenta é a sede. É a sede, a Avenida São João, né? 791/799. Exatamente. Pastor Jaime de Amorim Campos. Isso. É fácil achar o senhor lá? Na verdade, eu sou membro da igreja, né? Meu escritório fica na rua 7 de abril, número 125, né? 7 de abril, 125, no centro aqui de São Paulo. Muito bem, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Vamos assistir a matéria que apresenta o dilema de hoje e voltamos já com a opinião dos nossos convidados e depois a sua, aqui no Vejam Só. Há quem tenha a mania de processar tudo e todos. Um exemplo disso é o processo alegado por dano moral, que nos últimos anos aumentou 7 vezes. No ano passado, foram 10 mil só do Superior Tribunal de Justiça. 10 anos atrás eram pouco menos de 1.500. Mas o Judiciário está atento quanto a esta situação e tem tomado cuidado para isso não virar uma indústria de concessão de vantagens indevidas, já que o dano moral não deve ser caracterizado apenas por um dissabor ou uma contrariedade. Devido ao grande número de casos e processos, a Justiça não pode se ocupar com assuntos que não sejam realmente importantes ou urgentes. Por isso, querer processar alguém é uma atitude que deve ser tomada em último caso. Não adianta querer processar uma pessoa física ou jurídica por qualquer banalidade. É preciso ter razão e sofrer algum tipo de dano, físico, psicológico, moral ou material. Então, antes de entrar com o processo, é necessário levar alguns fatores em consideração. Primeiro, tenha um bom motivo. Depois, reúna provas. Pense em tudo, como documentos que poderão ajudá-lo a vencer o processo. Pesquise casos semelhantes ao seu para ver se um processo é cabível. Isso também o ajudará a reunir mais provas. Por último, procure um bom advogado. Mas se o seu caso pode ser resolvido com uma conversa e um acordo, melhor. Caso contrário, todo cidadão tem a liberdade de fazer valer os seus direitos. Como a ideia de poder é diferente de dever, posso, mas não devo, o Vejam Só discute. Um crente severamente prejudicado por um irmão na fé deve processá-lo? Muito bem, voltando com o programa, você viu aí na matéria que o assunto é delicado, né? Estamos falando de prejuízos, não apenas de culpa, de erro, né? Eu quero que ele peça desculpas, eu quero que ele reconheça que ele errou. Isso é uma coisa. Nós estamos falando de ressarcimento de prejuízos. Fui severamente prejudicado por um irmão na fé. Posso processar? Essa frase deveria estar entre aspas, porque é uma frase, mas tudo bem, você entendeu e vai responder pelo site www.vejamsó.com.br. Vou pegar a opinião inicial dos convidados, eles só vão dizer a opinião agora. Depois é que eles vão ter tempo, certo? Para fundamentar o que os senhores pensam, tá? Vou começar com o pastor Alexandre Soares dos Santos. O senhor também é advogado, né? Não, desculpa. A minha ficha aqui está trocada aqui. É o pastor Claudemir Tadeu Françoso. Isso. Né? O senhor é produtor? Produtor musical. Tem estudo na área de direito ou não? Não. Nunca processou nenhum músico? Não. Nenhum músico processou? Sim. Tá bom. E ele era crente? Crente. Então o senhor já foi processado? Já. Muito bom, pastor. Na sua primeira fala, qual é a resposta que o senhor daria? Depois, como eu disse, o senhor vai ter tempo para sustentar.
É uma questão muito polêmica, né? Porque estamos falando de lei humana e lei divina, mas a princípio nós diríamos que não se deve processar. Não é para processar. Não é para processar. É deixar para lá. É claro, né? O senhor foi processado, então ele devia não ter me processado. Não, embora a palavra diz que nós devemos estar sujeitos às autoridades, como está em Romano 13, né? Mas como eu disse, é muito controverso, porque estamos falando de leis divinas, né? E de leis humanas, né? Quanto ao cumprimento das leis humanas, né? A Bíblia é bem clara e não nos deixa essa questão no ar. Nós devemos cumpri-las, né? Agora, para ressarcir o dano, um direito, ainda que colocamos assim dessa forma, um direito, nós podemos exercer o livre-arbítrio. Não que não possamos exercer o livre-arbítrio quanto às leis, mas aí vamos ser penalizados na nossa contravenção, na nossa transgressão, né? Mas eu quero estacionar no local proibido. Eu vou exercer o meu livre-arbítrio e parar aqui embaixo da placa. Claro, vai ser penalizado nessa questão. Agora, em relação ao processo ou não, né? Nós podemos exercer de uma forma mais... Se dependesse do senhor, não haveria processo. Não. Tá bom, perfeito. Depois a gente vai ouvir melhor suas ponderações e a história que o senhor veio para contar também, né? Ok. E o pastor Quitério, da Igreja Assembleia de Deus, qual a opinião que o senhor tem sobre esse assunto? É um assunto muito polêmico, como nós já falamos. Na minha igreja, no campo nosso, eu exerço a função sou um dos professores auxiliares na formação de obreiros e pastores, que é o CPO, e o que nós orientamos e procuramos orientar na medida do possível em situações como essa, é que envolve algo muito mais profundo, envolve a questão de caráter cristão, de vida cristã. Então estamos falando de valores muito mais profundos, muito mais significativos do que valores financeiros. Então, o que envolve isso é essa grande pergunta, e até quando nós falamos de perdas, de danos financeiros, danos morais, porque a pergunta ela abre esse leque para isso também, nós envolvemos muito a questão cultural nossa, envolvemos a questão social nossa, mas acima de tudo, na vida do cristão, nós envolvemos aí caráter cristão, vivência cristã. Bom, depois a gente vai querer esmiuçar isso em miúdos. Agora sim. Dr. Alexandre Soares dos Santos, que é um advogado cristão, vive de processos. Se ninguém processar ninguém, o doutor Alexandre vai ficar numa situação um pouquinho delicada. É verdade. Há a prática de cristãos processarem outros cristãos? Antes de responder a sua pergunta, eu vou iniciar minha fala falando de um brocárdio, né? Latim, que diz o seguinte: iubi ius, iubi societas. Onde há sociedade, há conflitos sociais, né? Então a gente vislumbra que não é porque é um meio cristão ou qualquer outro meio que não haja problemas, né, conflitos de interesse. E respondendo à pergunta, sim, há um aumento de processo no meu escritório, né, principalmente no que diz até a fala do colega com relação a direitos autorais, né? Eu tenho notado que há uma procura muito grande com relação a direitos autorais. De cristão e envolvendo outros cristãos. Desde gravadora que grava um intérprete, mas não recolhe os royalties do autor, a cristão que compra e não paga e acabam parando na delegacia, esse tipo de coisa. Você está vendo? Então a questão é bastante delicada, né? Muito complicada. A gente já vai esmiuçar tudo isso direitinho. E você participa pelo www.vejamsó.com.br. Antes de a gente continuar com esse debate, vamos ao recado de hoje, né? Voltando aqui para o nosso assunto de hoje, que é a questão dos processos, ficamos com uma pulga atrás da orelha que queremos que o senhor esclareça para a gente. O senhor foi processado por quê? Pode falar? Não, não pode. Não pode. Compartilha. Conta a não bênção, irmão. Não, na verdade é assim, né? Nós somos produtor, né? E diferente do que o irmão disse, né, em relação a direitos autorais, nós não temos problemas com direitos autorais porque somos contratados para fazer a execução do trabalho e somos autorizados, quer seja pelo autor ou pelo intérprete, né? Certo. Mas nós tivemos uma questão em que nós fizemos um trabalho
e esse trabalho ele foi retirado da produtora, foi entregue para o cantor, né? E nós não tomamos o devido cuidado no momento que foi entregue, que o maestro entregou, e eles alegaram que não haviam recebido o trabalho. Então, como se vocês não tivessem... Isso, nós tivemos algumas outras questões, mas a questão assim que... E aí ele entrou na justiça querendo... E aí ele entrou na justiça, porque como ele havia nos emitido algumas notas, né, que nós poderíamos para pagamento, para anular essas notas, né, para anular esse recebimento, ele entrou na justiça, na civil e na criminal, né? Entrou na civil, né, dizendo que a cobrança era indevida, né, porque ele não havia recebido o trabalho, e criminalmente por estelionato, né, nós estávamos cobrando um produto que não havia. Mas esse cantor é cristão? Aí é uma questão... Não estou perguntando se ele é convertido. Cristão, isso aí só cristão. Jesus é que sabe. É uma cantora. É uma cantora que é de igreja cristã. Igreja cristã. Que coisa. Né? E aí, na questão civil, né, na investigação, foi apurado, né, com provas testemunhais, que tinha realmente retirado o trabalho, tanto que nós ganhamos na justiça também. Então o juiz deu ganho de causa para o senhor? Sim, nós ganhamos, né, na justiça também, e aí ficou uma questão, porque, segundo na investigação foi colocado, né, eles quis se prevalecer dos meios legais para obter um ganho, né, assim, dessa forma. Então, a instrução do advogado para nós seria, no caso, que caberia até uns danos contra a produtora. Isso é chamado de enriquecimento sem causa, né? Tentou provocar uma ação para se enriquecer. E a prova disso que foi logo quando a investigação, né, chegou a esse ponto, foi nos oferecido um acordo na civil, né? Então aí já ficou claro, né, a questão, mas então nós... E aí o senhor processou Não processou? Não. Mas ela chegou a denunciar na polícia. O senhor a sua ficha tem que ser limpa. Mas eu acredito que a partir do momento que ali, né, a investigação no ponto que chegou, né, nos deu ganho na civil também, eu acredito que ali nós já fomos ressarcidos do dano, né. Agora a outra questão é onde eu disse, existe a lei humana e a lei divina, né. Então nesse momento, né, por empreitar uma nova ação, e aí nós tomando partido, nós optamos por deixar só na lei divina. Aí ela foi lá e beijou seus pés? Não. Não? Não. Ela foi lá e ligou, puxa pastor, obrigado, o senhor me deu uma grande lição de cristão. Não, espero que tenha obtido, né, mas nós não sabemos. Tá bom, pastor. Pastor Quitério, depois eu quero ouvir o doutor Alexandre, a questão técnica. Agora o senhor queria entender a parte teológica. Na sua primeira fala, o senhor disse que é uma questão delicada, que envolve caráter, uma série de coisas. Do ponto de vista prático, um membro da sua igreja procura pastor, olha só, eu fui severamente prejudicado por fulano, por fulana, estou no prejuízo e todo mundo quer que eu entre na justiça para processá-lo e reaver o prejuízo. O que eu faço? O senhor diz o que para ele? Primeira situação antes de qualquer coisa, é ouvir as duas partes. Isso tem que ser feito, ouvir a situação, ouvir o caso, porque na verdade a figura do pastor acaba sendo que em muitos casos a figura do pai, a figura do aconselhador, e em muitos casos, para muitos cristãos, até a figura do advogado, a figura do juiz, enfim. Mas a orientação que é dada e que é necessário que seja feita é ouvir ambas as partes. Não dá para se tomar partido, para se tomar orientação, sem que se ouça ambas as partes. Né? E fazer aquilo que a Bíblia manda. Mas o membro da sua igreja não vai ficar chateado com o senhor? Não fica. Não fica, de maneira nenhuma. Não, né? De maneira nenhuma. Ele é membro da igreja, ele dá o dízimo para o senhor e tal, vai lá e diz, eu fui prejudicado pelo... Não, mas eu quero ouvir o outro. O senhor está dizendo que o senhor não está acreditando nele. Não, mas como é que eu posso falar isso? O objetivo da igreja não é apenas trabalhar para o correto. Muito pelo contrário. Jesus veio porque nós somos pecadores e devedores. Então a função da igreja é resgatar vidas que estão no erro. O próprio Jesus, em uma das suas muitas falas, ele fala isso. Se estiveres levando a tua oferta ao altar
e lembrares que o teu irmão pecou contra ti. Ou seja, eu estou bem, não pequei, não errei, estou plenamente em paz, mas lembrei que alguém pecou contra mim. Coloco a minha oferta em um lugar, em um canto, eu volto e me reconcilio com ele, e aí ofereço a minha oferta. Então, essa questão tem que ser colocada antes de qualquer lugar. Então, ouvir as duas partes, na verdade, o que o senhor está querendo é conciliar os dois e... Conciliação. Essa é a meta da igreja, esse é o objetivo da igreja. Até por um detalhe, né? A festa no céu quando nós recuperamos alguém caído. E se a outra parte não quiser vir esclarecer? A Bíblia também tem uma solução para isso. É interessante como Deus, né, em Jesus, ele tem solução para todas as nossas necessidades, inquietudes, interrogações, inclusive. Né? Ora, chama alguém e vai com ele. Aí entra a figura da igreja. Entra a figura do pastor numa atitude testemunhal. De que ele está querendo a reconciliação. De que ele está querendo o acordo. Caso não haja nenhum acordo, eu acho que deve ser a vossa próxima pergunta. Não há acordo. Ora, sigo a minha vida. Por um detalhe importante, Deus tem muito mais para oferecer. Nós não ganhamos nada em ficarmos presos no passado, mas há um futuro em Deus. E quando nós cremos, quando nós vivemos isso, por isso que eu volto a falar, é uma questão de caráter, de vida cristã. Se eu vivo isso, um caráter cristão, uma vida cristã, Deus é poderoso para abençoar a minha vida. Ou eu creio na totalidade e na plenitude de Deus, ou eu não creio nada. Tá bom. Depois eu quero ter umas questõezinhas aqui para a gente discutir juntos, tá bom? Perfeito. Vamos ouvir agora o advogado. Né? O doutor Alexandre Soares dos Santos é cristão, membro da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede aqui de São Paulo. Mas o ganha-pão dele é lidar justamente com conflitos. Todo dia ele vê conflitos. Nem sempre os conflitos acabam em reconciliação, como que é o pastor Quitério, né, doutor? É verdade. Nem sempre resolvido no âmbito da igreja, né? Às vezes passa das colunas da igreja e acaba adentrando as portas do fórum. Né? E pode isso? Olha, tecnicamente, juridicamente pode, né? Agora, a questão cristã já é outro fator, né? Certo. Agora, pela experiência que o senhor tem, qual é o motivo mais comum para um cristão processar outro cristão? Olha, vai variando ao longo do tempo, né? Ultimamente eu tenho notado que a questão hoje versa muito sobre direito autoral. Eu percebo que o cristão hoje, das igrejas, das diversas igrejas, né? Eles normalmente ganham pão com venda de CD, né? CDs, DVDs, né? E você tem isso na mão de 10, 20 gravadoras no máximo, ou produtoras, né? E você percebe que umas são sérias, né? Pagam advance, pagam os royalties. Agora outras não, né? Já chegou o cúmulo de um cristão no meu escritório, que é autor, ele viu as músicas dele sendo gravadas num CD e não tinha o nome dele como autor das obras, entende? Você via dentro do CD, lá, se você abrir um CD e olhar na parte, na face dele, você vê que tem AA, que significa primeira edição, AB, segunda edição. Então, às vezes, na segunda edição, eles fazem até 5.000. Então, você faz edição de 1.000, depois mais 1.000, depois mais 1.000. Então, acaba que o autor não consegue controlar essas obras, entende? Então, eu tenho notado muito nesse sentido, né? Mas essa é uma artimanha das editoras pagãs, né, antigas, para burlar justamente o direito autoral. Mas as gravadoras cristãs estão fazendo isso? Não, veja bem. Como eu disse para o senhor, a gravadora cristã, as que eu conheço, são muito sérias, entende? Não estou generalizando. Mas em todo segmento há profissionais que não são, que lesam, né? Então é evidente que o mercado é sério, mas há uma grande exceção aí que não respeita direitos autorais. Aí o sujeito tem que ir lá para a justiça para tentar reaver? Olha, ele até tenta conversar com a gravadora ou com o produtor, né? Mas a gente nota que não há um acerto. E lá no tribunal, como é que funciona?
Juridicamente você percebe que quando há uma ação a pedido, causa de pedir e fundamento, o juiz normalmente tem condenado, sim, manda pagar danos morais, manda recolher, né, os direitos autorais, os royalties. Então, juridicamente, se você tiver prova, certamente você vai ter uma sentença que haverá uma condenação, com certeza. E boa parte dos que têm lhe batido a porta são compositores cristãos, que se sentem... Eu tenho desde gravadoras... gravadora eu tenho desde gravadoras, eu tenho produtores comigo, e tenho também autores que se sentiram lesados, né? Mas isso é uma gama. Por exemplo, antes de vir para cá, eu estava tratando de uma falência, de uma defesa de uma falência de uma empresa que comercializa CDs e DVDs, né? Então, o sujeito, ao invés de conversar, de tentar compor um acordo, ele já ingressou diretamente com o pedido de falência. E o seu cliente é cristão? É cristão, e quem está cobrando também é. Quem está requerendo também pedindo a falência também é cristão. E não houve nenhuma tentativa de aquilo que o pastor Guiterre falou? Não houve, até ingressaram com a ação, a gente está fazendo defesa, e essa empresa tem mais de 20 funcionários, e se ela vir a falir, serão 20 funcionários que ficarão desempregados, né? E mas a justiça acolhe um pedido de falência sem nenhum tipo de acordo preliminar, nem nada? Puxa, a lei de falência ela tem fundamentação clara, né? O título, se for no caso é uma duplicata, ela pode ser mandada para pedido de falência, assim. É evidente que o juiz vai acolher, vai ver os elementos, né? Nesse caso, a duplicata ela tem que ter um contrato que agregue, não é um título como um cheque que é autônomo, né? Então ele precisa ter um contrato. Então, nesse caso, é uma defesa. Então, o processo foi recebido, mas não quer dizer que ele vai adiante. Entendi. E o senhor está defendendo a... Eu estou defendendo a empresa que foi pedido a falência. A requerida. A requerida. A ré, né? A ré. Muito bem. O Marina Bruschettini, lá de Bagé, no Rio Grande do Sul. Sim, pode processá-lo caso ele não entre em acordo para reparar o dano. Segundo o psicoterapeuta Bert Hellinger, as pessoas precisam saber as consequências negativas de suas ações para os outros. Se o prejudicado não manifesta isso claramente, o agressor continuará a repetir sua ação. No estudo inicial da psicologia do desenvolvimento, logo se aprende que uma criança que bate com um martelo na cabeça do outro não tem ideia da dor que o outro está sentindo. E não adianta tentar explicar para ela. Muitos adultos também não sabem qual é a dor de um tiro, que na verdade queima. Assim, o perdão é uma condição interior do agredido, e não uma ação. É preciso mostrar desaprovação ao comportamento nocivo e pedir a reparação do dano, mostra dificuldade de resolver certas questões. A gente vai para o intervalo, já a gente volta com a sua opinião e a gente vai tentar apertar um pouquinho mais os meus convidados para eles explicarem melhor. O crente pode ou não pode processar o outro. A gente volta já. Enfim, dá vontade de chorar e começo a viver, te declarar. Muito bem, voltando com o programa Vejam Só, você estava ouvindo a trilha sonora da Adriana Rocha. Deixa eu mostrar o CD dela aqui. É o trabalho do pastor Claudemir. E essa cantora não é a que processou o senhor, Não. E de onde ela é? Ela é do nosso ministério, do Ministério Profético, mas nós temos aí mais 9 cantores, todos outros de outras denominações. Então não é só dela. Não, esse é um projeto da Shaddai, né, que visa estar descobrindo novos talentos. Então nós temos aí 9 cantores de 9 denominações diferentes que nós lançamos agora recentemente. Então depois passa para o pessoal do Noite dos Adoradores, né? Para eles poderem vir aqui. Com certeza. Tá bom? Ok, muito obrigado. Muito bem. Já que o senhor está com a palavra, pastor, eu queria que o senhor explicasse o seguinte. O senhor é um negociante. Sim. Certo? É diferente, por exemplo, de um empregado de uma empresa, né? Uma pessoa, sei lá, vamos imaginar um motorista de ônibus, que é crente, membro da igreja e tal, ganha o salário dele, ganha o 13º, ganha fundo de garantia, e ele é prejudicado por alguém, né? E vai à sua igreja, ele é membro da sua igreja,
e o irmão diz assim, não, olha, vamos orar, deixa na mão de Deus, perdoa e arca com prejuízo e não processa. Tá bom. Ele vai continuar recebendo o salário dele, vai continuar recebendo os direitos trabalhistas, a vida vai continuar e ele vai tocar para frente o barco, porque o padrão dele é com base no salário que ele ganha, o que é muito certo. O senhor é um negociante, o senhor tem uma empresa. Todo o seu ganho e todas as pessoas que trabalham para o senhor dependem do desempenho da sua empresa. Sua empresa toma um golpe violento, certo? E aí? O senhor deixa para lá também, a empresa vai arcar com um prejuízo tão grande que pode ter a falência requerida, igual aconteceu com o cliente do doutor. E todo mundo vai ser prejudicado. Só porque a Bíblia diz que não pode processar um outro cristão, como é que faz nesses casos? Então, como nós colocamos, né, é uma questão bem complexa, porque tem as leis humanas e as leis divinas. Nós contamos aqui um caso em particular que aconteceu conosco. Né? Quando nós falamos em questão dentro da igreja, entre irmãos, Paulo, o senhor citou aqui no começo, né, nos exorta que antes que nós recebamos o dano do que vamos a um processo, a um litígio. Ali ele está não só preocupado com essa situação, mas também com o testemunho. Né? Sim. Mas eu vejo assim que dentro, não só dentro da igreja, como no nosso caso que lidamos com o povo evangélico, o pastor citou ali a passagem que está em Mateus 18, né? E ali é um padrão bíblico. Eu vejo ali como um padrão bíblico, porque diz que quando nós temos uma situação dessa, nós devemos tentar um acordo, né? Não conseguindo o acordo, nós devemos colocar testemunhas, certo? Nesse caso que eu contei para o senhor, nós tentamos um acordo, né? Logo que iniciou, tentamos conversar com mais pessoas, como era de um outro ministério, tentamos conversar até com a liderança do ministério. E não obtivemos êxito. E a Bíblia nos diz que quando acontece esse caso, tal irmão deve ser considerado como um gentil ou publicano. Isso. Então aí eu acho que num caso desse, numa situação, porque estava um pouco fora da igreja, é uma transação comercial, né? Caberia sim a tentativa do ressarcimento. E por que você não processou ela então? Porque é o que eu estou dizendo para o senhor, quando nós chegamos nessa situação em relação a onde nós fomos processados, nós entendemos que ali naquele momento, né, embora o dano moral, a questão moral, nós poderíamos estar entrando com um pedido de ressarcimento, mas nós achamos que ali já tinha sido aplicado a justiça divina, porque eles perderam, o senhor entendeu? Então, se alguém causar... que ali, agora... Esquece esse caso aí. Esquece. Vamos lá. Se alguém lhe causar um grande prejuízo, lá na sua empresa, o senhor não vai processar? Não, como empresa nós vamos tentar ressarcir o dano, até porque, como ele estava dizendo aqui em relação, quando nós estamos numa gravadora, numa produtora, nós temos pessoas atrás de nós, né? Nesse caso, em que levou um tempo, levou 2 anos e meio para isso ser decidido, né? Os maestros que trabalharam, os músicos que trabalharam, eles foram ressarcidos pelo seu trabalho, né? E isso quem arca é a produtora. Então, sai do seu bolso. Sim. O senhor pagou todo mundo e ficou esperando. Sim, nesse caso sim. Você entendeu? Agora, em uma outra situação, onde a gente é lesado ou há um dolo, como aí nós entendemos que houve um dolo. Posso puxar um gancho só? Deve? Eu entendo, estou observando o que o pastor tem dito, e verifico na prática que, no caso, se ele processasse essa cantora, ele ficaria muito mal no mercado. Ele seria conhecido, a produtora dele seria conhecida como uma produtora que processa artistas, entende? É diferente. O artista é safado, doutor. Mas veja bem, no caso dele, a própria... o atestado de idoneidade dele deu com a perda do processo pela parte contrária. Porque se ele processa no mercado, no segmento que ele está, isso seria muito, muito ruim para a empresa dele. Mas eu entendo a fala do irmão, e aí em questão como empresa, né? Mas eu vejo também a amplitude da questão espiritual, né? Houve, se o senhor ver, foi movimentado, foi contra nós, né? Nós obtivemos aí o êxito, né? Eu acredito que saímos vitoriosos. Dali para frente, eu já não entendo o que seria necessário. Você entendeu? Como Paulo diz, né? Antes de sofrer a injustiça... Faz de conta que não aconteceu nada com o senhor. Vamos fazer uma suposição absurda e completamente impossível. Sim. Eu vou lá e gravo um CD com o senhor. Certo. Eu digo que isso é absurdo e impossível porque eu desafino literalmente até batendo palma e não é brincadeira, não é exagero. Ou eu canto,
ou eu bato palma. As duas pro... coisas juntas, o meu cérebro não permite fazer. É verdade. Para o senhor hoje que é possível, hein? Não é. Não vem com o Pro Tools, não, porque o Pro Tools vai fundir lá dentro do computador. Lá. Mas eu não tenho ideia de como eu sou desafinado. Bom, mas eu vou lá e gravo um CD. O Weber do Vejam Só gravou o CD lá, como chama a sua gravadora? Shaddai Music, beleza. Não pago um tostão, não pago um centavo. Ah, que isso, pô. Dei espaço para ele aí no meu programa, dei mídia, eu não pago. Tem crente que é cara de pau, né? Não tem? Sim. Tem. Então, eu não pago. O senhor me processa ou não me processa? Eu vou tentar de todos os meios. Todos os meios quais? Um acordo com o senhor. Não está tendo mais. Não quer mais saber? Não. Olha, eu diria para o senhor que nesse caso, assim, se for uma gravação, talvez nós não processaríamos. Não? Não. Não processaria? Não. Por quê? Porque eu não vejo isso como uma questão de, assim, nesse momento de dignidade, não sei, espiritualmente, estar processando por ele se dano. Aí eu vou voltar na fala que o senhor falou, né, de que Paulo diz, antes, né, sofreis a injustiça, né, Vai com o dano, não vai jogar o meu nome aí e falar, aquele pastorzinho safado, sem vergonha, que apresenta... Não, eu acho que mais vale, né, a batalha pela alma do que uma batalha legal. Eu vou tentar ainda... Mas o prejuízo vai ser grande, pastor. Muito grande assim? Não, nós vamos ter... Vou fazer 100 mil CDs. Ah, com certeza o senhor vai pagar alguma coisa antes de nós iniciarmos. Nós não vamos estar fazendo 100 mil CDs. Não, mas vamos supor que o senhor... Na verdade, né, pastor, nós fazemos mais a produção, né? Não fazemos duplicação, não fazemos tiragem, né? Nós fazemos mas mais a produção é que é cara. É, musical, é um pouquinho. Então. Vai dar O senhor contrata o maestro Zubimeta, né? Zubimeta. O arranjador. Quem é o melhor arranjador? Nós temos vários arranjadores, né? Nós trabalhamos com Marcos de Assis, Maestro Tiel. Então. O Tiel, que eu já conheço mais ou menos. O Tiel fez vários. Tem o Carlinhos Gerde para ajudar também. Então, só o pessoal filezão. Mas não pago ninguém. Você vai pagar todo esse povo sozinho aí. O senhor não vai me processar. Eu acho que o senhor vai causar um prejuízo que nós vamos ter que tentar ser ressarcido desse. Mas como? Não pago. Nós vamos ter que aí, como eu disse, né, vamos chegar a todos os meios, depois vamos ter que considerá-lo um gentil publicano, né? Aí vai pro processo. Aí, bom, tá bom. Já respondeu. Obrigado. Agora vamos apertar o pastor Quitério. Pastor, o senhor, nas suas falas anteriores, mencionou o seguinte. Não, tem lá em Mateus, a Bíblia diz, vai, conversa com o irmão e tal, leva testemunha. Imagine a seguinte situação. O membro da sua igreja, né, foi severamente prejudicado pelo outro irmão, mas severamente mesmo. Né? A coisa envolve muito dinheiro. Sei lá, 200, 300 mil reais. Dinheiro pesado. Aí, ele vai, conversa com o senhor vai com ele conversar com outro irmão. Chega lá, vamos supor que esse outro irmão sou eu. Eu que sou o safado de plantão hoje. Né? Então, chega lá, aí eu digo, pastor Quitério, é verdade, eu me arrependo profundamente. Olha, tudo que ele está dizendo é verdade, eu prejudiquei mesmo, eu fui um sem vergonha, eu fui um safado, eu peguei o dinheiro e viajei, realizei meu sonho de viajar para a Europa, me hospedei nos melhores hotéis, porque era o sonho da minha vida, e eu achava que eu ia morrer, e eu fiz, e gastei tudo, eu não tenho como devolver, mas eu reconheço que eu estou errado. O que fazer nesse caso? E aí? Eu fiz o que a Bíblia mandou. Eu reconheci que eu estava errado. Pedi perdão. Mas eu não tenho dinheiro para devolver. A grande questão aí, um caso como esse, como inúmeros casos, né? A gente está falando apenas da questão financeira, mas existem inúmeras outras situações também que envolvem moral, enfim. É a questão até que ponto, quanto vale para outra parte a salvação dela? Quanto vale para ela viver vida cristã? Qual parte o senhor está falando? O safado que o prejudicado. Ué, por quê? Porque justamente por isso, entenda que a Bíblia em nenhum momento, voltando à passagem de Mateus,
ela trata com o transgressor. Mas Deus trata diretamente com aquele que foi transgredido. Por que isso? Porque o transgressor já está insensível à sua condição cristã. Se ele fosse um cristão, tivesse vida cristã, ele não faria o que ele fez. Por isso que a Bíblia trata exatamente com a outra parte. Por quê? A outra parte está com seus ouvidos, com o seu coração sensível à voz de Deus. O senhor vai falar para ele perdoar os 300 mil? Ele perdoar os 300 mil. Até por um detalhe importante, né? Quem consegue aplicar, trabalhar, dispor de 300 mil, com certeza tem um potencial muito grande. E se nós queremos um milagre, Deus é capaz de fazer esses 300 mil virar 3 milhões amanhã depois. Agora, um detalhe importante aqui nas nossas falas é que existem duas situações aí que nós temos que não deixar de ponderar. A primeira delas é quando envolve a pessoa física, e a Bíblia trata com a pessoa física. Ok? E quando envolve a pessoa jurídica. Então, a empresa ela não dispõe de sentimentos, a empresa ela não dispõe de salvação. Então, esse é um fator importante a ser considerado. A Bíblia, no caso, ela trata o quê? Ela trata com pessoas, com vidas, com pessoas que herdarão o céu. No caso da empresa dele, o senhor acha que a empresa deveria processar? Um detalhe, a empresa, enquanto jurídica, ela não tem vida cristã. Okay? Existe um departamento, inclusive, na empresa, que trata dessas questões. Ou seja, a empresa é uma entidade jurídica. Certo? Diferentemente, no caso, da entidade, no caso da pessoa física. No que o senhor está falando aqui, inclusive eu pedi a ajuda do doutor Alexandre, porque assim, em que pese que essa empresa seja presidida por um pastor, que está no púlpito todo domingo, que tem vida no altar, etc., a empresa, como o senhor mesmo disse, como entidade jurídica, né, doutor? Ela tem responsabilidades, ela tem que pagar aluguel, impostos, sustentar o salário, e essas coisas podem vir a ser afetadas por conta da safadeza de um cliente, no caso fui eu, né? E como o presidente é pastor, o presidente da empresa é pastor, ele não quer me processar e vai prejudicar a empresa. Ele está errado, não está, doutor? Com certeza. O senhor está falando do ponto de equilíbrio da empresa, né? Se ela for afetada e o dano for muito grande, com certeza a empresa pode até vir a quebrar, né? Mas eu acho interessante que, infelizmente, na época do Fernando Henrique Cardoso, houve um movimento de arbitragem. Inclusive saiu uma lei de conciliação e arbitragem. Isso nos Estados Unidos é muito utilizado. Nem tudo vira processo e é adjetivado com um processo que é penoso para as partes, que envolve o Estado e é muito custoso. Nos Estados Unidos existem reuniões, né, existem câmaras de arbitragem, onde as pessoas conversam e o efeito daquela negociação entre as partes pode ser executado na justiça comum. E no Brasil se implementou isso, né? Mas eu não sei por que motivo, por direção política, alguma coisa nesse sentido, voltaram atrás e voltou a ser um Estado adjetivista, um Estado processualista. Mas essa iniciativa de conciliar, de tentar evitar o processo, de tentar resolver isso sem ser no trâmite judicial, isso é muito válido e segue até a Bíblia, né? Muito bem. Processaria um irmão que o prejudicou severamente? Você processaria o irmão que te prejudicou severamente? Sim, não? Não. Sim, pois só assim poderia reparar o prejuízo causado. Eu vou processar porque eu preciso do dinheiro de volta. Não, pois o meu perdão faria com que a justiça de Deus entrasse em ação. E terceira resposta, não sei. Tá? Vote na enquete e vamos ver quem é que vai ganhar a camiseta da grade. O Sérgio Lopes, ele mora em Simões Filho, na Bahia. É preciso saber separar a vida do próximo. Preciso saber separar. A vida do próximo não é nossa vida. As pessoas dizem que são irmãos quando estão precisando de alguma coisa. Quando o irmão cai no fracasso, as pessoas nem conhecem. Por isso eu acho que deve sim processar. Então, pastor, tem isso também, né? Principalmente o senhor, que é um pastor,
tá lá na igreja atendendo todo mundo, não tem o menor cabimento de discriminar quem pode e quem não pode entrar no culto e tal. Ah, pastor, eu queria dar uma palavrinha com o senhor depois do culto. Aí, pois não. Aí, então, estou passando uma fase difícil, uma série de dificuldades, o irmão não pode me ajudar, né? Porque, afinal de contas, o irmão é empresário, né? E tal. Deve chover esse tipo de coisa, né? Sim. E nem todas são pessoas sinceras. Correto. E aí? Eu só queria falar aqui, quando os irmãos falaram, o senhor também abordou o caso de sermos pastor, sermos produtor, né? E eu acho que vai enquadrar bem aí, né? Tiago diz que nós temos que ter a fé na obra da paciência, né? E devemos ser completos na nossa obra, independente de onde nós agimos, de onde nós trabalhamos, ou onde nós estamos inseridos. Perfeitamente. Né? E quando nós temos que buscar um discernimento para tentar avaliar essas questões de processar, de não processar, o dano que vai causar a empresa, e quando nós estamos sendo requeridos, nós devemos buscar isso em Deus, que vai nos dar o conhecimento, vai nos dar a estratégia. Então eu vejo a oração e a busca no discernimento da palavra e nos direciona. Mas o senhor já fez isso? O senhor já orou e Deus falou assim, não é para processar? Não é para processar? É. Olha, é que eu disse, quando o senhor me colocou aqui, né, vamos ser assim claros, o senhor me colocou uma questão que ela era explícita, o dano, o dolo, o prejuízo, né, e como eu disse para o senhor, nós temos funcionário, temos pessoas que dependem disso, né, então eu acho que em momento nenhum Deus diria, né, olha, não vão processar e todas essas pessoas, a empresa vai sofrer por essa situação, né, então nós teríamos que buscar de alguma forma, né, equacionar isso para que esse dano não fosse maior do que já havia acontecido, né? Então eu já vejo direcionamento aí, né? Nós estamos todo dia pautados na palavra, buscando... Então, já que o senhor tocou nesse assunto, e até baseado naquilo que o senhor falou, não, a gente não faria 100 mil CDs sem nenhum adiantamento. Poxa, mas nem do Weber, do Vejam Só, que deve ter esse tipo de coisa. Pastora, me ajuda aí e tal, não sei o quê. Alguém que é muito espiritual, que traz 80 revelações por minuto, não tem esse tipo de gente? Sim. Né? Sim, E aí você fala assim, não, irmão, ou irmã, né? Primeiro vamos assinar o contrato, primeiro vamos... É complicado juntar essas duas coisas, como super espirituais ou não. Olha, pastor, complicado seria, né, se nós não tratássemos as coisas, quando é super espiritual, espiritualmente. Porque se nós tratarmos espiritualmente, a primeira questão para que as duas partes fiquem respaldadas é assinar um contrato, é que tenha um sinal... Mas a palavra sim, não. Não tem gente que vem com essa? Tem, a palavra sim, não, né? Eu não tenho que assinar, vale a minha palavra. Não, a Bíblia não diz isso. Lógico que fala. Não, a Bíblia diz que nós devemos acreditar na palavra, devemos estar respaldados na lei dos homens e na lei de Deus, né? E como nós temos, como eu disse para o senhor, como temos compromissos, como temos a situação e é uma normativa da empresa, eu não vejo por que a pessoa não se enquadra nisso. Mas às vezes o senhor puxa o freio lá. Ah, sim, ainda mais se pedir 100 mil CDs assim, né, de uma hora para outra. Não, eu estou abusando da minha amizade aqui. Não, entendi. Com o pastor Claudemir, mas é porque tem crente que... Não é que é crente. Talvez o pastor Guilherme vai me entender melhor ainda, né? Tem muita gente que frequenta os ambientes de culto, que vai às igrejas, mas ele tem o espírito pervertido. Ele está procurando, com o perdão da palavra, ele está procurando trouxas. E acha que na igreja está cheio de gente idiota e trouxa para enganar. Não é assim, pastor? Mas isso é muito comum dentro da igreja. Eu já tive situações da mulher chegar grávida, né, no termo do culto, falar que precisava ir urgentemente para a maternidade, né? E a gente falou, mas vamos então para a maternidade, vamos chamar a ambulância e tal. Não, tem que passar na casa de uma tia minha, então, aquela situação toda. Não, nós vamos levar você para a maternidade, vamos chamar a ambulância, os bombeiros. A gente fala que aqui da igreja o pessoal vai chegar mais rápido, dar uma atenção melhor. E há uma insistência, isso aconteceu comigo, em uma igreja que eu pastorei na área do Carrão, próximo ao Jardim da Formosa, e simplesmente era um golpe. Na verdade, ela estava grávida realmente,
um barrigão imenso, e a gente acabou não indo, tomamos um certo cuidado, mas fiquei preocupado, né? Aí a consciência cristã ela pesa muito nessas horas. Aí peguei o irmão, vamos atrás, vai que acontece alguma coisa, enfim. E quando a gente viramos umas 3 esquinas atrás, ela estava com mais uns quatro rapazes viciados e com certeza ia ser algum assalto, no caso, algum tipo de sequestro. Tá, então, isso acontece muito dentro da igreja. Por isso a orientação é, tomem cuidado. É aquela velha situação. Veio pedir emprestado um cheque, um cartão de crédito, empresta dinheiro, caso você tenha. Né? Por um detalhe, se não pagar, amém, enfim. Esse é o meu ponto de vista. O prejuízo é menor. Isso é vida cristã e é aquela situação. A grande questão é até que ponto eu creio e eu vivo isso. E a Bíblia nos manda tomar alguns cuidados para evitar de a gente ser pego em uma arapuca onde temos que colocar a nossa fé à prova. Né? Deixa eu fazer uma pergunta prática, né, para o doutor Alexandre. Que eu não entendo nada de direito, nunca estudei advocacia e muito menos militei, obviamente. Né? Doutor, eu uma vez eu trabalhei numa empresa e uma das atribuições que eu tinha era de cuidar do contas a receber. Né? E era uma editora evangélica. Né? Portanto, que produzia livros, né, evangélicos. E quem é que vende livro evangélico? São distribuidoras e livrarias e tal. Todas evangélicas. E tinha uma lá que não pagava. Eu ligava e renegociava e tal. Um belo dia, uma pessoa que me atendeu lá, uma senhora que me atendeu, ela falou assim, olha pastor, eu estou atendendo o senhor porque o fulano, o dono, né, não está, ele está de viagem, e eu estou morrendo de pena do senhor. Porque ele não vai pagar o senhor, ele não paga ninguém. Se o senhor não protestar, ele não paga. Só no protesto, porque aí, eu falei, mas é um absurdo, como é que eu vou protestar um crente, né, e tal? Não, então o senhor não vai receber. Ou o senhor põe no protesto ou não recebe, porque é assim com todo mundo. Não fui eu que lhe falei, tá bom? Aí tivemos que fazer isso. Qual que é a vantagem de pagar só no protesto? Tem? Não vejo nenhuma, né? Na verdade, o sujeito ele deixa para ir nesse patamar para aguardar o tempo máximo, né? No protesto paga juros e correção ou não, só paga a taxa do cartório, né? Então é por isso. Porque eram dívidas antigas. Então para ele não é vantagem nenhuma, porque se você pegar juros de 1% ao mês mais a correção monetária, né? Agora eu não entendo porque que ele eu entendo que ele ganhasse tempo com isso, vamos dizer assim, né? Até porque ele mexeu eu penso que ele fazia esse jogo psicológico, né? Será que o sujeito vai protestar também, como é cristão, né? O senhor ficou meio comovido, né? Não vou protestar, não vou... Nesse período ele já ganhou bastante tempo até o senhor sanar essa confusão, né, que o senhor teve, né? Mas quando chega no protesto, a dívida é cobrada integralmente ou ela é quebrada? Integralmente. Ou é só o principal sem os juros de correção? Integralmente, mais a taxa do cartório. Agora, o que acontece? Você tem que pegar uma carta de anuência, né, para baixar o protesto. Nessa carta de anuência, a pessoa te dá, mas ela vai cobrar, vai querer juros, né? Para te dar a carta de anuência. Aí você vai no cartório e baixa o protesto, né? Entende? Como isso ocorre? Com correção monetária, com juros, esse tipo de coisa. Aí te dá a carta de anuência. Tem muito crente sendo protestado, doutor? Muito. São pilhas. Eu tenho informações assim que eu não posso divulgar. Mas se eu soubesse os artistas, os ministros de louvores que têm problemas jurídicos e que podem ser demandados por ações de cobrança de as mais diversas, eu não acreditaria. Gente de peso mesmo, que infelizmente não respeita a lei. Que coisa. Creio que nem a lei de Deus e nem a lei dos homens. É um péssimo testemunho, né? Eu falo que no escritório, assim, quando eu comecei a advogar, isso há 8 anos atrás, eu só era membro da igreja.
Ali eu tive que fazer um exercício de fé muito grande, porque eu comecei a ver coisas que eu comecei a me questionar, será que existe mesmo tudo esse ambiente cristão, né? Porque existem pessoas sérias também, existem homens de Deus assim que o senhor comprou, eles pagam, né? Contratou o músico, ele vai lá e dá o advance sério mesmo. Isso não anula quem faz a coisa certa, mas existem muitas cobranças. Eu mesmo ultimamente estava com uma pilha de cheques de quase R$200 mil que estão sendo cobrados, protestados, entrado com ação monitória, e aí vai. Puxa, chegou até a ter um caso interessante, até, né, de um sujeito que ele terminou, a cantora, ela era, inclusive, ela era cantora e compositora, não era só um contrato de intérprete, né, era um contrato, então ela contratou esse sujeito para fazer a tiragem, para fazer a duplicação do CD, né, e depois ela percebeu que havia uma diferença na contabilidade, porque ele pulverizou o mercado com os CDs dela. E ela recolheu todos os contratos, né? Fizeram um contrato para romper tudo isso daí, voltou dos Estados Unidos para acabar com esse negócio. Ela contratou uma outra pessoa para fazer essa duplicação, não sei o quê, e o sujeito ainda fazia os CDs dessa cantora. Aí nós tivemos que entrar com uma ação de busca e apreensão de todos os equipamentos, Então, são diversos casos. E todo mundo cristão. Todo mundo cristão. O fato importante que o nosso amado aqui colocou é a questão da vida cristã. Quer dizer, de repente se deparou com um mundo totalmente desconhecido dentro do mundo que ele estava entrando. Ou seja, quando nós olhamos para a igreja, isso é muito comum, para pastores, para ministros de louvores que estão tratando dentro desse foco, nós esperamos achar santidade. Né? Santidade. E volta à questão, é difícil quando você trabalha com crente que não é crente. Eu não penso... Cristão que não é cristão. O senhor vai me desculpar, mas eu não penso muito assim. Eu acho que... Moral, o senhor falou da moral, né? Eu acho que acho que a moral vem sendo corroída. O pastor Heber falou alguns momentos atrás sobre contratos, sobre acertos que nem precisam de contrato. Essa expressão é acerto do fio do bigode. Isso é antigo. Então, antigamente não precisava de contrato, não precisava de nada. Isso não era com o meio cristão. Era entre pessoas normais. Entende? Então, se entre pessoas havia esse escopo de moral, era uma coisa admirável. Mas a moral vem sendo corrompida. E naturalmente que entraria no meio cristão. Então eu não penso que é porque é no meio cristão ou no meio comum. Eu acho que a moral ela vem sendo corrompida ao longo dos anos. Mas ela deve ser mantida na igreja. Esse é o grande foco. Eu entendi o que o pastor falou em relação ao caráter cristão, né? E também entendi o que o irmão falou, porque assim, ele estava falando e eu me recordava de época que a minha mãe me mandava na padaria para comprar na caderneta. Né? Ia lá, anotava, comprava, e quando chegava no mês do pagamento, meu pai ia lá e pagava, né? E isso houve aí uma... Mas isso existe ainda hoje. Então, existe, mas houve uma proliferação, né? No meio que o senhor está falando de produtor, né? Nós temos uma diversidade de duplicadoras hoje, né? Que duplicam, uma diversidade de gravadoras, né? Embora o senhor colocou está reduzido, mas o que está detendo as poucas gravadoras são as grandes, né? Que tem assim um mercado mais abrangente, uma condição maior. Mas hoje ficou muito pulverizado, né? E aonde se pulverizou também a falta de ética, o bom costume, a moral, né? Mas nós podemos... O tribunal não estaria justamente para coibir esse tipo de ação? Será que não tem gente se prevalecendo do fato, não, a Bíblia diz que o meu irmão não vai me processar, então eu vou largar o chinelo aqui, né? Chegar lá, 5 minutos antes de morrer, eu me converto e vou para o céu. Já a gente discute isso aqui no Vejam Só. E também esse é o programa Vejam Só. Não para nem na hora do intervalo. Os convidados estão aqui discutindo a questão. E eu vou imediatamente... antes eu tenho que apresentar para você o que você pode ganhar participando do programa. Já falei da camiseta da grade. Eu vou sortear ela no final desse bloco aqui. Agora,
Se você não for sorteado com a camiseta da grade, você continua concorrendo, tendo participado do vejamsó.com.br, votado na enquete e tal, você já está com o seu nome na nossa base de dados, e amanhã, sexta-feira, no dia que a gente fecha a semana, eu sorteio o kit Jô Rezende para todo mundo que não ganhou nada durante a semana, tá bom? Então o seu nome continua lá e você pode ganhar o kit que a própria Jô... Deus abençoe você, né? Bom, antes de chamar a minha equipe de reportagem, que foi fazer uma pesquisa numa loja aí, eu queria saber de vocês o que eu perguntei na saída do bloco. Vamos imaginar o seguinte: eu estou frequentando a igreja, vejo todo mundo muito bonzinho e tal, conheço a Bíblia, que diz que não pode processar o irmão, que isso é mau testemunho, é escândalo, tarará. Então eu vou tirar a maior vantagem possível, né, dos meus irmãos, e aí, para não perder a salvação, faltando 5 minutos para eu morrer, eu aceito Jesus, peço perdão e vou para o céu. Tá bom? Fala, pastor Guilherme. Essa ideia, ela não existe. Por um detalhe, Deus, na sua amplitude, ele não vai, na sua justiça, ele não vai aceitar uma ideia preconcebida dessa, né? Seria aquela situação, ou seja, eu eleger o crime claramente diante de Deus, Deus não vai aceitar isso. Agora, apimentando um pouco a grande questão nisso, Mateus 6, 12 diz assim: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então nós temos um empresário aqui no caso, um pastor, temos um advogado. A grande questão é até que ponto eu vivo isso? Até que ponto eu consigo perdoar no meu irmão as infrações que ele comete comigo? Porque existe um vínculo aí, e Deus ele não define se esse prejuízo, se esse perdão, ele é moral, financeiro, sentimental, mas ele é muito claro, a Bíblia é muito clara e muito objetiva. Olha, perdoai, porque na medida que você perdoa, você também será perdoado. Então, eu volto à deixa, né? Deixando o gancho, no caso, justamente aos amigos que aqui estão justamente nisso. Até que ponto, né, eu posso protelar a minha entrada no céu em nome de um bem, de um valor financeiro? O ladrão da cruz foi perdoado na última hora, né? Foi salvo na última hora. Mas não planejou isso. Jesus é bem contundente, bem Ele não planejou isso em relação ao perdão, né? Tanto na citação que o senhor colocou, quanto na citação da parábola do credor compassivo. Perfeito. Né? E ali ele ainda diz, quando é perguntado, né, quando Pedro pergunta quantas vezes devo perdoar, ele fala 70 vezes 7. Então, aí entra o que eu falei. O safadinho aqui, certo? Conhecendo bem o que a Bíblia diz, conhecendo a pregação dos irmãos, o que eu vou fazer? Ele tem que me perdoar 70 vezes 7, então vou largar. Mas na questão, eu vejo assim, na questão da igreja, né, como um núcleo, como o irmão colocou, até social, nos traz aquele padrão bíblico. Nós temos que chamar a repreensão, ver o que está acontecendo particularmente. Tá bom, aí você me exclui da igreja, tá? E depois pode ser até eu vou na igreja dele. Mas enganaria o homem a Deus? Enganaria o homem a Deus? Vai fazer comigo? Vai me fulminar com braio? Não, simplesmente vai impedir a sua entrada no céu. A grande questão mas faltando 5 minutos para eu morrer, eu aceito Jesus. Com essa ideia preconcebida, sendo Deus justo, não teria perdão. E o bom pastor cuida das suas ovelhas, né? Se o sujeito começar a dar golpe lá, com certeza a direção da igreja vai analisar, falar, olha, vamos banir fulano de tal aí que ele está causando. Então, doutor, mas essa é a grande vantagem de morar no Brasil. Eu sou banido da igreja dele e venho na igreja desse aqui. O que não me falta é a igreja, mas do meu lugar. A grande questão não é a igreja. Acho que igreja existe igreja para tudo. A grande questão, e isso nós temos que avaliar, é céu, é vida com Deus. Então eu não tenho que me preocupar com a placa A, placa B. A preocupação do cristão deveria ser uma vida cristã, porque um dia terá que prestar contas a Deus e assegurar o seu lugar no céu. Por isso que vem o direito nesse caso, né? Nesse caso, o sujeito deu um golpe aí, vamos processá-lo por estelionato, fazer uma representaçãozinha, ele vai ficar guardadinho um tempinho, vai ficar um tempinho sem dar golpes aí na igreja. E eu preciso exercer perdão. E um detalhe importante nisso.
Mas aí passou a perdoar não é esquecer. É uma diferença muito grande isso. Quem perdoa, esquece. Mas quem esquece não perdoa. Porque no momento que ele reencontra, lá fora as circunstâncias, ele lembra. E a grande questão é, em que dimensão isso vai abater, no caso, a minha vida quando eu lembro? Há um caso que eu participei de uma senhora em que ela fazia o seguinte, ela, na hora do culto ali, da oração, ela pegava as bolsas das outras senhoras e levava embora. Sim. E foi admoestada várias vezes pelo líder da igreja, pelo pastor, não faça isso, nós vamos te ajudar, o que a senhora precisa? Preciso de cesta básica, vamos ajudar a senhora, não sei o quê. Mas sempre eu estava lá pegando as bolsas das irmãs lá. Aí tiveram que entrar com uma representação, inclusive eu fiz a representação, e ela ficou guardada um pouquinho. E tem que fazer mesmo. Exatamente. Tem que cuidar do rebanho, como o senhor colocou, né? A igreja é lugar de pecador arrependido. Tem esse detalhe, né? Pecador o ladrão pode frequentar a igreja? Deve. É lá que ele vai ser restaurado, transformado, como o pastor bem disse. Mas o ladrão não vai lá para roubar. Ele vai lá porque ele quer a salvação. Né? Perfeito. Vamos para a rua. Para a rua não. Shopping do Povo, nossa equipe foi perguntar para os transeuntes sobre essa questão de hoje. Quero muito ver o que foi apurado. Vejam só. Um irmão que foi prejudicado severamente por outro irmão da igreja, outro irmão na fé. O que ele deve fazer? Pode processá-lo ou não? Eu não processaria. Eu oraria para Deus para que ele fizesse as atitudes diferentes para não me prejudicar mais. Não, eu não processaria, porque a gente partindo do princípio que a gente tem que amar o próximo como a si mesmo, né? Eu não gostaria de fazer isso com ninguém, nem que fizesse comigo. Então eu acho que não faria por conta disso e também oraria a Deus para que pedisse que os problemas da vida dele fossem resolvidos, para que não tenha que levar as leis da terra, né? E resolver isso nos caminhos de Deus. Não. E por quê? Porque Deus diz que nós devemos amar uns aos outros, então eu tenho que perdoar o meu irmão. Isso seria um ato muito grave que essa pessoa cometeu, né? Então ele tem que pagar por isso. Isso, nesse caso sim. De imediato não. E por quê? Porque ele é membro da igreja, eu falaria com o responsável, né, da igreja, com o pastor. E caso não resolvesse? Aí eu processaria imediato. Se o pastor não desse ouvido para a questão, eu levaria a questão ao juiz. Mas tá, você viu que ninguém é a favor de processar. Coitado, sabe por quê? O povo é crente. Nesses momentos, eu visualizo o céu e eu imagino a alegria de Deus. Imagina a alegria de Deus. Povo bom e fiel. Ou seja, é gostoso quando nós pegamos as nossas dificuldades, os nossos problemas e depositamos nos pés do Senhor. Eu imagino que em momentos como esse, como passou desse moço, rapaz que acabou de passar aí, eu oraria para Deus, entregaria para Deus, Deus daria uma solução. Eu imagino como se fosse Deus olhando para Jó, olhando para o diabo e falando, tá vendo? Tem gente que ainda me segue, tá vendo? Tem gente que ainda espera em mim um milagre. É verdade, é verdade. Agora, pastor Cleverson Pereira do Vale, ele mora na cidade de Artur Nogueira, no interior de São Paulo. Desculpe a franqueza, se é irmão na fé, não vai agir desonestamente. Se agiu de má fé, prejudicou o outro irmão. Deve ser processado sim. Sabe por quê? Porque não é cristão. O cristão não prejudica ninguém. Não devemos processar o irmão, mas aquele que se diz irmão, sem sombra de dúvida, merece. Mas aquele que se faz irmão, sem sombra de dúvida, merece ser processado sim. É complicado. Rogério Alexandre, da cidade de Cambé, lá no Paraná. Meu irmão, isso é complicado, porque a Bíblia diz que devemos procurar o pastor e os obreiros. Quando acontece algum negócio que um irmão prejudica o outro, segundo Paulo em 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 6, isso é uma recomendação bíblica. Infelizmente, os pastores e obreiros não resolvem nada, só o que é de interesse deles. Eu não acredito na justiça da igreja. Sou cristão e o que vejo é só injustiça da parte da liderança da igreja. Entre na justiça do homem que ele resolve. Ou fique com o dano. Porque a Bíblia diz que o injusto não herdará o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 8 e 9. E que a vingança pertence ao Senhor.
Ou devemos fazer igual Paulo usou a nacionalidade romana quando foi preso? Eu só levaria o caso no templo para os pastores se eles tomassem providência, porque a justiça dos homens funciona. O Rogério está bravo com o negócio da igreja aí. Ele acha que na igreja não funciona nada. Então eu peguei um exemplo concreto aqui e vou pedir para os irmãos resolverem para mim. Muito bem, vamos imaginar a seguinte situação. Há uma irmã idosa, né, viúva, que vive dos aluguéis de uma casinha que ela tem. Né, com o dinheiro do aluguel ela compra os alimentos para ela poder viver. Só que o inquilino dela é um safado sem vergonha que não paga o aluguel, mas é crente da igreja, certo? E aí, ela processa o crente para tirá-lo da casa porque ela precisa do aluguel para viver, ou ela faz o quê? Começando com o senhor, pastor. Eu noto aí que sempre que nós estamos falando, né, recorre ao capítulo 6 de Coríntios, né? Sempre colocando nessa questão em relação ao testemunho. E ele citou aí que Paulo usou a nacionalidade humana, né? Romana, né? Eu entendo que foi um momento ali em que ele perguntou se ele ser chicoteado, né? Que ele fosse torturado sem ser condenado, né? Um cidadão romano, para precaver a si mesmo, né? Então eu acho que isso tem que ser muito ponderado, né? Do jeito que o senhor está colocando, nós vemos aí a pessoa, o senhor já preestabeleceu aí a sentença, uma pessoa que está ali causando um dano para ela. Cara, mora de aluguel na casa de uma velhinha e não paga o aluguel, é o quê? Está tirando proveito, né? E tem uma questão de preservar ela, né? Então, eu acho que aí tem que ser tentado as medidas, como eu falei para o senhor, em relação aos preceitos bíblicos. Tem que conversar, tem que ver o que vai acontecer, tem que ver se ele tem a disponibilidade de sair, de começar a pagar aquilo que ele, né, tem condições, porque é o sustento dela. Não é isso? Ela está ali. E em último caso, sim, aí tem que ser aplicado para que ele se retire do local, né? Aí, porque se vai despejar, eu acredito que se o irmão ele tá e tem o caráter cristão e está baseado nos preceitos bíblicos, Deus não só vai providenciar que ele possa estar ali pagando, como vai providenciar um local bom para ele também, né? Para que ele possa continuar mas se Deus providenciar que ele possa pagar, ele não precisa de um local bom. Então aí ele vai ficar... Mas então a culpa é de Deus que não providenciou nada? Não, eu acho que a culpa não é de Deus. Não, a culpa é dele que está se precavendo de uma situação, se colocando como nós estávamos dizendo aqui, né? Eu não vejo esse princípio no cristão. Deixa eu ver como é que ela é a Assembleia de Deus. A irmã velhinha vai lá falar com o seu pastor. Eu não tenho nem o dinheiro do dízimo para entregar, porque nem dinheiro para comer eu tenho, porque o irmão que está lá faz 6 meses não paga aluguel. Esse irmão, ele é cristão? Ele é cristão, irmão? Ele é da igreja. É da igreja. Não, mas não... Aí vai dizer que está desempregado. A grande questão é essa. A igreja tem o dever de conhecer o pastor, tem o dever de conhecer as suas ovelhas. Ora, se ele é cristão, ordenanças bíblicas. Se não há condição, que a igreja, no caso, ajude ambos, né, a saírem daquela situação. Agora existe aquela diferença, aquela outra situação, onde o indivíduo não é cristão, ele quer unicamente aproveitar golpes, se aproveitar de uma situação. Mesmo assim, desse ponto de vista, a igreja ela tem que seguir os seus caminhos, ser direcionada por Deus. O que é? Conversar com ele, conversar com ambos, orientar ambos e esperarmos, afinal de contas, nós cremos no milagre. Cremos no milagre. Nós cremos em um Deus que pode tudo. A grande questão e o problema não se encontra em Deus. Ou seja, o problema está na caravana, naqueles que caminham atrás de Deus. O grande problema se encontra aí. A recomendação que quer é aplicar os preceitos bíblicos, esperando em Deus. Deus com certeza trará uma solução para esse caso. Mas, doutor, se fosse no seu escritório, o que o senhor diria? A solução é a ação de despejo. E se tiver alguma senhorinha passando por essa situação, procure um bom advogado no seu bairro, na sua vizinhança, e ingresse com ação de despejo.
Já viu que conversar com o pastor não vai resolver. Eu só queria colocar assim, né, é que quando o Erwin me perguntou, ele já pré-estabeleceu que a pessoa estava ali tirando vantagem. Né? Mas se não e aí, tivesse? pastor, eu concordo com a fala do pastor quando os dois são cristãos, e eles vão ter uma dificuldade tudo, mas assim, a Bíblia também nos fala que no meio do trigo há o joio, né? E eu vejo o cajado como uma forma de nós estarmos colocando o rebanho, mas também, do outro lado, mandando os lobos embora. Né? Aí o senhor me provocou. Ali é uma questão difícil, né? Porque E meu pai conta uma história muito divertida. Já colocou, né? Que tá ali tirando vantagem. Então, meu pai conta uma história muito divertida sobre o pastor. Ele é de Limeira, né? E tinha um pastor antigo, daqueles bem caipira, que pregava. Então ele estava explicando como é que o pastor usa o cajado e a vara. Sim, Aí ele falou assim, é o seguinte, irmãos, chega de tardezinha, quando o sol já se pôs, né, tá meio escuro, e o pastor vai recolher as ovelhas no aprisco. O lobo, que é muito safado, sem vergonha, vai no meio das ovelhas, que são tudo tontas, né, e para passar sem o pastor ver. Aí ele entra no aprisco, quando anoiteceu, o pastor foi dormir, ele faz a festa. Então, para evitar isso, o pastor fica na porta do aprisco, com aquela vara comprida, e desce a lenha no lombo da ovelha. A ovelha, além de ser mansinha, tem aquela lã que protege ela, mas o lobo não tem. A hora que ele desce o rei, se pular, é lobo. Isso significa o seguinte, quando o pastor bate, se alguém pular... O interessante disso tudo, o que é? É que o problema que se tem dentro do aprisco não é com o lobo, mas é com a ovelha rebelde, com a ovelha que não é orientada corretamente. Então, na verdade, a vara ela é aplicável ao lobo. Sim. Sempre ao lobo. A lei de Deus, a lei normal, a lei jurídica. A lei jurídica ela é heteronômica, bilateral e coercitiva. O que é coercitiva? Ela obriga as pessoas a fazerem sob pena de algo. Então, a lei cristã, a lei da Bíblia, que está na Bíblia, há coerção. Como cristão, a gente sabe que há. Mas nem sempre é no momento exato do que aconteceu o ato. Por isso que as pessoas se socorrem da justiça, né? Porque a coerção é imediata, né? Mas a grande diferença, tudo até voltando para Romanos, que o internauta comentou isso, é que Paulo, ele falou bem assim, olha, eu sou cristão, só que, entenda muito bem isso, nós estamos falando de perdão. Perdão é uma qualidade assim, digamos assim, que transcende da esfera humana, né? É você perdoar alguém que lhe maltratou, é você perdoar no sentido de esquecer isso, mesmo se encontrar a pessoa novamente, passou, não faz diferença. Como essa senhora vai esquecer disso? A senhora está não faz diferença isso, calma. Tem aluguel para pagar as contas dela, Paulo que comprar remédio, precisa pagar as coisas dela. Essa senhora, é a única casinha que ela tem, e ela tem o sustento dali. Como que ela pode? Ela vai teorizar, ela vai falar, nós estamos taxando de vida ou morte. Nós estamos taxando. É uma questão jurídica. Estamos esquecendo que essa mesma igreja, aonde os dois pertencem, ela tem condições de poder arcar com isso. A igreja vai pagar o aluguel? Não. O sustento da velhinha. Não vamos deixar a velhinha morrer de... Não, a velhinha tem um parente, tem a igreja. Meu irmão, safado. O pastor lá da igreja, aquele pastorzão, que ele vai ali ora, pastor não ele pode chora, acolher. ele vai dividir o quilo do arroz. O pastor não pode acolher gente desonesta, gente que deixa uma senhora passar fome. Você imagina deixar uma senhora passar fome? O pastor não pode, a igreja não pode acolher. Mas entenda muito bem, se eu volto, Deus não trata com o desonesto. Deus, ele trata com o honesto. O desonesto já está na mão do capeta. Deus não trata, em nenhum momento a Bíblia mostra Deus tratando com ele. Deus trata com o honesto, que está sensível à voz de Deus. É complicado arcar com o prejuízo, vendo o outro se dar bem às custas do seu prejuízo. E não podemos voltar lá em Romanos. Paulo ele fala bem assim, olha, eu tenho direitos, não sou bobo. Vocês não podem ser que vocês não podem me tratar desta maneira. Só que tem um detalhe que Paulo não fez. E ele poderia, pelo fato de ele ser romano. Ele poderia, no caso, chegar aos soldados romanos, aos superiores romanos, e exigir punição para aqueles.
Mas ele fez o quê? Ele exerceu perdão. Ele não fez isso. Isso foi só falou bem assim, me respeitem. Isso que eu tenho direito. Né? Quando ele falou da cidadania dele, ele queria o direito dele. Não, mas ele fez como um irmão. Mas ele já tinha sido próprio. Não, mas ele já tinha sido maltratado. Ele poderia requerer punição para quem maltratou ele. Ele não requereu. Voltando ao começo, lembra do irmão que foi processado? Não, ele não processou? Ele não requereu isso. Agora, ele requereu a cidadania. Agora, na questão que ele colocou, pelo que o pastor coloca, vai ter uma continuidade. Não. Né? Porque o irmão vai continuar namorando. É dever da igreja o quê? Estar do lado do pastor. Sim. É que muitas das vezes nós esquecemos do papel do pastor. O verdadeiro papel do pastor é que hoje a grande falta na igreja é pastor. Embora se tenha muitas credenciais por aí. Existem muitos pastores ocupando púlpitos desde pequenos a grandes. Só que acontece, poucos conhecem as suas ovelhas. Poucos ainda sentam na sala de jantar, na cozinha, para tomar um café com a sua ovelha. Poucos ainda pedem, só querendo... Deixa eu só fazer uma colocação para o senhor, então. O senhor está falando, nós estamos citando muito Coríntios 6, né? E eu falei que aqui no começo a gente vê a preocupação do Paulo com o testemunho, né? O senhor está falando, qual o testemunho nessa situação que nós estamos dando ali? Que nem a pessoa é reincidente, está prejudicando a viúva, ela tem necessidade daquele ganho, né? Nós já temos a percepção que está usando de má fé, está se prevalecendo da situação, claro. E ele não está tendo um caráter cristão, porque foi assim que foi colocado, né? Como nós vamos dar o testemunho para a irmã da igreja, para aquela irmãzinha que tem a necessidade? Aos nossos olhos, pode ser que nenhum, mas eu lhe garanto isso, que no momento que ela dobrar os seus joelhos e clamar aos céus e falar, Pai, Tu sabes a minha necessidade, Tu sabes o quanto isto é importante para mim, o quanto eu necessito. Você é espiritual então, né, pastor? O quanto eu necessito. Se eu creio no Deus que salva, no Deus que está na Bíblia, que resgata o homem e leva para o céu, se eu creio na plenitude de Deus, eu creio também que Deus não tapará os ouvidos nessa situação. Mas no caso da pessoa que está lá, eu volto à grande questão. Deus não trata com ele. Deixa eu colocar outra questão aqui. E Deus abençoa a vida dela. E já estamos no fim. Uma questão bem prática. Muito bom. Eu abro uma lojinha de produtos evangélicos lá na Conde de Sarzetas. Conhece? Logo lá. Abro lá uma lojinha. E lá eu vou vender os CDs da gravadora do pastor Claudemir. É isso? Vou vender Bíblia. E tem a lojinha lá. Quem é que vai comprar o meu material? Não são os adeptos do budismo, não são os adeptos das religiões afro, não são os ateus, vão ser os membros de igreja. Concorda comigo? Os crentes. Vão lá comprar o CD de louvor e as Bíblias. E eles me pagam tudo com cheque sem fundo. Né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou protestar o cheque do meu irmão? Se eu não protestar o cheque do meu irmão, eu não tenho como pagar o pastor Claudemir. E aí? Né? Aí eu contrato o senhor. Aí eu acho que ele tem o senhor falou que a igreja lida com o pecador arrependido, né? Isso. Vamos analisar. Depositei o cheque a primeira vez, o cheque voltou. Ele teve a primeira chance. Depositei a segunda vez, aí ele já vai ter um problema no CCF. A segunda vez. Aí depois ainda tem um protesto. Se na segunda vez em diante ele se manifestou, ele é pecador arrependido. A lei nele. Aí eu contrato o senhor, pode contratar. Não precisa ser eu, pode ser qualquer advogado, próximo de casa, já que está todo mundo. Tem que ser. O vendedor é crente, o comprador é crente. Os quadros dos advogados em São Paulo são fabulosos, a gente tem grandes profissionais. Mas eu posso protestar esses cheques? O meu comércio depende disso. Os meus fornecedores esperam que eu honre os meus compromissos, mas os meus clientes são todos crentes. Vários pastores, inclusive. Mas me pagam com cheque sem fundo. Eu estou dando esse exemplo, não é absurdo, não. Eu fui comprar a Bíblia na Casa da Bíblia e paguei com cheque e me pediram um documento de identidade. Enfiei a mão no bolso e veio minha credencial de pastor presbiteriano independente. Falei, opa, melhor que a identidade. Mostrei para a moça, todo orgulhoso. Eu era recém-ordenado.
Ela olhou, puxa, que bonito, né, reverendo? O senhor pode me dar a sua identidade agora, por favor? Falei, mas ninguém pastor vai comprar a Bíblia com cheque sem fundo, irmão. Mas isso não é privilégio só de pastor. Eu disse assim, o advogado pode descontar um cheque num banco grande de São Paulo, eu dei a carteira da OAB, você vê o privilégio, né? Dei a carteira da OAB, o sujeito falou assim, não podemos aceitar, o senhor não tem um RG aí, não? Eu falei, puxa vida, hein? Tá tudo esculhambado. Mas, e aí? Eu sou comerciante. Protesto os cheques dos clientes ou eu ligo para cada um dos pastores desses membros, que eu nem sei quem são, né, os pastores, para falar, olha, a sua ovelha aí, viu, pastor Claudemir, não pagou o cheque. Eu acho que é como o irmão colocou, né? O senhor não vai ter como fazer essa triagem de saber quem pertence a cada ministério. Foi uma transação comercial, está estabelecido ali uma empresa, vão ter as suas chances. Eu quero acreditar que na primeira vez que isso aconteça, né, aquele que busca, está firmado na palavra, vai estar ligando para o senhor, olha, voltou por isso, eu estou com essa dificuldade. Até porque o gerente avisa, feito, o primeiro cheque, o gerente de que forma podemos resolver avisa a pessoa, olha, o seu cheque voltou a primeira vez, não sei o que. Normalmente a pessoa vai e liga para a pessoa onde ele comprou, fala, pode apresentar, né? Ou mesmo a pessoa que recebeu o cheque, tem o telefone atrás. Quando volta a primeira vez, ela liga para o cliente, fala, voltou a primeira vez, posso reapresentar? Aí ela está tendo a segunda chance. Aí depois da segunda chance, aí tem um protesto. E o tratamento jurídico, no caso para a empresa, na verdade, é um tratamento diferencial no caso, para o tratamento, no caso, pessoa a pessoa, outro tratamento, não, pessoa física. Então, ou seja, a ovelha, né? Não tem como ser considerado, digamos, uma loja na condição como uma ovelha, né? Então, são situações diferentes. Algumas lojas lá estão mais para covil dos salteadores, mas esse é outro assunto, outro debate. Ana Carolina, da capital paulista. Não processaria, não, pois Deus não aceita o sacrifício dos que fomentam a desunião. Louco. Ele ordena que se afastem do altar para primeiro se reconciliarem com seus irmãos. Deus quer ser pacificado com orações de paz. Para Deus, a mais bela obrigação é nossa paz, nossa concórdia e unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo e todo o povo fiel. Amém. Eu tenho pouquíssimos minutos, vocês vão ter que ser muito objetivos. Se eu trabalhar para um patrão cristão, a empresa dele, ele é o dono e eu sou empregado dele, ele não recolhe meus direitos trabalhistas. Eu processo, meto ele no pau ou deixo para lá para receber no céu? Senhor? Trabalhando para um... Então, essa questão ela é muito complexa, né? Porque, como que pode... Estou trabalhando para uma empresa onde o diretor, o dono da empresa, ele é cristão, mas não recolhe... O senhor quer a lista do lado da Não, eu entendo o que o senhor vai colocar para mim, mas é uma questão muito, né, complexa, porque... Protesto ou não protesto? Olha, eu acho que isso aí é difícil de analisar, mas a princípio nós vamos entrar na questão, é quase como uma viúva. A pessoa trabalhou, a pessoa tem os seus direitos, o fundo de garantia da pessoa é para ela comprar uma casa, né, para estar tirando, para estar investindo. Se ele não está recolhido, ela vai ter problema. Não é assim? A assistência médica, aí entra até outras coisas, apropriação em débito, uma série de situações. O doutor Alexandre, eu nem vou perguntar, porque não tem mais tempo, eu sei a resposta e eu acho que ele tem toda a razão. A pessoa vai ter direito. O ex-trabalhista é irrenunciável. Eu acho que ele deve ingressar com a ação, mas eu tenho um sonho parafraseando aquele discurso famoso, né, do I have dream, não sei o quê. Eu acho o seguinte, que eu espero que um dia não se precise processar mais ninguém, e que todo mundo seja cristão, e que todo mundo aceite Jesus e seja salvo. Porque não vai ter mais direito, vai ter mais justiça, e nós vamos só viver cultuando o nosso Deus maravilhoso. Glória a Deus. O programa chegou ao final, infelizmente acabou o tempo, mas você tem um privilégio. No site vejamsó.com.br você tem o contato de cada um dos 3 convidados e você pode endereçar a eles os seus questionamentos, convites para pregar, fazer palestra, enfim, eles estão à disposição de vocês. No site vejamsó.com.br, aba convidados, tá bom? Vamos ver quem é que vai levar a camiseta da grade? Ali. Emílio Lourenço de Carvalho, lá do Rio de Janeiro. Parabéns, Emílio. Para você que fica com a gente, que fica com a Rita, a paz e a graça do Senhor Jesus, nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.